Olá, amigos e amigas do Ter Saúde, todos prontos para mais uma aula? Hoje a aula vai ser muito legal, que vai ser sobre um elemento show que é o zinco. Mas antes disso, quero te perguntar se você está inscrito no canal. Não? Tá passando aí só para conhecer? Então aproveita, inscreva-se no canal, toca o sininho para você ser lembrado de quando chega aula nova. Vamos fazer uma turma boa de gente sabendo sobre saúde e aprendendo a se cuidar. Hoje nós vamos falar sobre um elemento muito especial, que é o zinco. O zinco é um mineral, um metal, na verdade, que tem tantas ações no corpo que realmente é muito importante a gente ter uma dose boa de zinco no corpo. Vamos lá! O que o zinco faz para a gente? Ele melhora a produção das enzimas digestivas. Então, quem tem baixa de zinco geralmente tem uma digestão ruim, porque a gente precisa de enzimas para digerir os nossos alimentos no estômago. E o zinco entra na produção das enzimas digestivas. E o zinco também é um cicatrizante de gastrite. Se você tem gastrite, recomendo fortemente que você suplemente zinco, porque o zinco é um cicatrizante. Não tem aquelas pomadas de colocar em assadura de neném, que tem aquele que é branquinho? Aquele branquinho da pomada de assadura de neném é óxido de zinco. Então ele também resolve as assaduras do gastrointestinal. Se você tem uma gastrite, que acaba sendo um tipo de uma assadura dentro do estômago, o zinco vai melhorar muito e vai melhorar muito a sua digestão. O zinco participa da transcrição do DNA. Então ele é muito interessante de ser usado como rejuvenescedor, porque a gente está sempre renovando células, então nós estamos transcrevendo o DNA da célula antiga para a célula nova, e também para quem quer ter filho. Tanto os homens quanto as mulheres devem ter níveis bons de zinco, porque eles entram na produção dos gametas, ter espermatozoide e óvulo. Então, antes de ter neném, é muito interessante checar, dosar o zinco e, se necessário, suplementar. O álcool e o uso de corticoide jogam o zinco fora. Então, sim, se você bebe muito álcool, provavelmente você tem pouco zinco, porque o zinco ajuda a metabolizar o álcool. Depois nós vamos ver mais para frente. O uso prolongado de corticoide também. E fibra em excesso. Fibra é bom? É bom para a saúde, sim, mas a fibra junto com o zinco acaba dificultando a absorção do zinco. O zinco, ele é muito importante porque ele estimula o sistema imunológico. É muito comum a gente ver, né? A pessoa está com alguma virose, toma zinco. Por quê? Ele deixa o nosso sistema imunológico mais forte, então ele previne doenças. E quando o seu sistema imunológico está brigando contra algum bicho, vírus, fungo, bactéria, a presença do zinco vai fazer com que o seu sistema imunológico haja melhor, de uma maneira mais forte e mais certeira, né? O zinco, como eu já disse, melhora a cicatrização. Então, se você tem alguma ferida, sofreu um acidente, raspou a pele ou vai fazer uma cirurgia plástica, a presença do zinco no seu organismo vai fazer com que a cicatriz seja mais bem feita. Então, a minha sugestão é, se você tem uma cirurgia plástica que você vai fazer ou qualquer outra cirurgia que não seja plástica, a gente quer sempre uma cicatrizaçãozinha bem feita, né? Dose seu zinco e, se necessário, suplemente. O zinco faz muito bem para os olhos, porque ele protege contra a catarata. Zinco com vitamina C para os olhos, zinco, vitamina C, vitamina A, luteína, zeaxantina, mas enfim, o zinco ele diminui a oxidação dos olhos. Combinado com outras coisas fica melhor ainda. Então quem tem doses maiores, quem tem uma quantidade boa de zinco no corpo, tende a ter menos catarata ou não ter, ou ter muito mais tarde, vamos dizer assim. O zinco é um antídoto do cádmio. O cádmio é um metal pesado que tem principalmente no tabaco. Quem fuma tem muito cádmio no corpo. Então, quem fuma deve tomar zinco, porque o zinco ajuda a limpar o cádmio do corpo. É claro que o tabaco tem outros intoxicantes, né? Alcatrão, nicotina, que nós nem estamos falando aqui, mas especificamente o cádmio, que é um grande cancerígeno, potencialmente cancerígeno, o zinco antidota ele.
Bom, o zinco age nas papilas gustativas. Sabe, pessoal, que às vezes tem uma virose e depois fica sem olfato e sem paladar, não sente o cheiro, não sente o gosto? O uso do zinco melhora isso. Ah, quanto de zinco, doutora Marta? Minimamente 7 miligramas, que é o que tem né, nos multivitamínicos, até 35 miligramas pode ser tomado. Tem gente que tem um pouquinho de intolerância a zinco justamente por ele ser um metal, um mineral difícil de digerir, né? Então, às vezes, a pessoa não tolera 35 miligramas de zinco, mas você pode escalonar, começa com um pouquinho e vai vendo quanto seu corpo suporta. O ideal é você ter sempre um profissional de saúde te orientando, tá? Por que eu digo isso? Porque o zinco, não obstante seja muito bom, tem gente que tem uma certa sensibilidade dele no estômago, ok? Zinco é importantíssimo para a próstata. Uma das coisas mais importantes para a próstata, sem dúvida nenhuma, é zinco. Então, homens, depois de uma certa idade, é quase mandatório suplementar, ou pelo menos ter bastante zinco na alimentação. Tá, se eu não quero suplementar, onde eu encontro zinco na alimentação? Todos os cereais integrais têm zinco, porque aquela casquinha do cereal integral, ela é rica em zinco. Então, arroz integral, pão integral, aveia integral, tudo que tem aquela casquinha tem zinco. Frutos do mar tem zinco, em especial a ostra, é difícil, tem gente que detesta a ostra, mas na maioria dos frutos do mar, mexilhões também tem, tá? Feijão, carne, semente de abóbora, nozes, leite. Leite tem zinco, mas eu não sou muito fã de que se tome leite, então o leite é um elemento que tem quase tudo, né? Por quê, gente? Porque o leite é para sustentar o bezerro, então é claro que vai ter, né? Assim como o leite da mãe também é riquíssimo em todos os nutrientes. Mas a gente prefere mesmo, porque como o leite é mal digerido, acaba que uma coisa não compensa a outra. Então, que você realmente fique com os cereais integrais, as nozes, a semente de abóbora, feijões, quem come carne, a carne. E de tudo, se você entender que aquilo não tá sendo suficiente, mede, dosa, vai ao médico. Se precisar, suplemento, o médico vai saber quanto te dá de zinco para tomar, tá? Ou o médico ou a nutricionista. O zinco é super importante para manter a concentração da vitamina A no corpo. Então, o zinco em si, ele é bom para os olhos. A vitamina A também é bom para os olhos. E o zinco potencializa a vitamina A. Então, realmente, é muito importante para a saúde ocular. O zinco faz parte de várias enzimas importantes. Então, a fosfatase alcalina, que faz, entre outras coisas, o revestimento dos canalículos da vesícula biliar. Então, ele faz a vesícula biliar funcionar melhor. A anidrase carbônica, que faz a conversão do dióxido de carbônico. Então, o que ela faz? Ela te desintoxica da poluição atmosférica. E a álcool-desidrogenase, que faz com que você metabolize álcool e limpa o álcool do seu corpo. Por isso é que beber álcool gasta zinco. Porque você tem que usar zinco para fazer a álcool-desidrogenase e acaba espoliando o zinco, né? Então, e o zinco é super importante para a memória. Então, veja, se você gasta zinco bebendo, o álcool demais já é um matador de neurônios, né? O álcool em si já mata neurônio. Mas se ele expolir o zinco, aí também piora, né? Porque o zinco é importante para a memória. Bom, zinco ajuda a diminuir a fibromialgia. Quem tem dor no corpo inteiro pode se beneficiar com a suplementação de zinco, 20, 30 miligramas. Melhora a asma, porque a asma é um mecanismo inflamatório do pulmão e acaba oxidando o pulmão. E o zinco é um antioxidante, lembramos, já falamos isso no comecinho da aula. Ele ajuda na prevenção da otite de repetição, de todas as infecções de repetição, porque ele é um bom amigo do sistema imunológico. Então, você tem infecção de urina de repetição, o zinco vai ajudar. Você tem otite de repetição, o zinco vai ajudar. Você tem amidalite de repetição, o zinco vai ajudar. Diminui o tempo de cicatrização pós-operatório, porque ele agiliza a cicatrização e melhora a resposta ao estresse. O zinco é muito bom para o cérebro e ele entra na produção de neurotransmissores que nos acalmam. Então, o zinco, ele é um anti-estresse. Olha só que interessante, é um antioxidante, melhora a digestão, faz bem para a saúde dos olhos, faz bem para a próstata, antidota metal pesado, é um anti-estresse
Gente de Deus, que santo elemento esse zinco, fala a verdade. E zinco, tem muita gente que não come nada integral. Come arroz branco, pão branco, macarrão branco. Então não come casquinha de nada. E aí acaba, e fruto do mar então nem pensar, né? O pessoal come arroz branco, feijão e carne. Felizmente tem um pouquinho de zinco na carne. Então já é alguma coisa, mas a falta de zinco, ela é bem comum. Por quê? Porque a gente gasta zinco com muita coisa. E não tem zinco em tanta coisa que está do nosso lado aqui, principalmente quem não mora na beira-mar. Então, minha sugestão, próxima vez que você for ao médico, pede para dosar o zinco seu, ou se você for no nutricionista, pede para dosar o zinco. Por quê? Se o zinco estiver baixo, vale a pena a suplementação. É difícil a gente falar aqui quanto de zinco tomar, porque as doses, elas são sempre individuais, né? Mas eu falei para você, de 7 a 30, 35 miligramas é uma boa quantidade por dia, dependendo da tolerância de cada um e dependendo da necessidade de cada um. Se fuma, vai ter mais necessidade. Se bebe, vai ter mais necessidade. Se não, vai ter menos. Então, como diz Jesus Cristo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Cada um tem uma dose, cada um precisa de uma coisa. Por isso é legal individualizar. Mas pense no zinco, traga zinco para a sua vida. Gostou da aula de hoje? Então manda para aquela amiga, para aquele amigo seu que precisa conhecer mais sobre o zinco, que gosta desse tipo de assunto, ou para alguém que você quer bem, que você quer que viva melhor, que tenha mais saúde. Na próxima terça-feira nós estamos aqui com mais um tema muito bacana para você. Um beijo!